questionava o profeta: ó Yahvé, até quando clamarei por tua ajuda sem que tu me dê ouvidos? Até quando protestarei diante de ti violência sem que tragas alguma salvação? Porque me fazes contemplar a justiça, me fazes contemplar a injustiça, de observar com clareza toda a maldade que campeia nessa terra. A destruição e a violência estão diante de mim. Também há todo tipo de contendas, discórdias, e o litígio é comum. Por esse motivo, a lei e o direito se enfraquecem e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam e extorquem os justos, e assim a justiça é pervertida. Glória a Deus. Você está vendo aqui que a leitura do livro de Abacuque é um tanto forte. Sempre que vamos ver ou ouvir alguém pregando o livro de Abacuque, sempre nos traz lá o 3, 17, 18 e 19, que diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, não é? Somos acostumados a ouvir lá Abacuque 3, verso 17, 18, 19. E eu hoje orava a Deus e dizia: Senhor, o que prego hoje lá na rádio? Qual palavra trazer aos nossos irmãos nessa quinta-feira? E o Senhor, Ele me disse, Abacuque 1, do 1 até o 4. O Abacuque aqui, queridos irmãos, ele está preocupado com o silêncio de Deus. E Abacuque, ele está entristecido porque ele ora a Deus, Deus não responde. Ele fala a Deus, ele ora a Deus, ele se dedica a Deus, e ele só encontra o silêncio de Deus. Claro, nós entendemos aqui a preocupação do profeta Abacuque, e ele está questionando a Deus, ele não está satisfeito com todo aquele cenário, aleluia. Ele não está satisfeito com o comportamento da nação de Israel, ele não está feliz, porque ele clama, ele protesta a Deus, ele clama a Deus, ele protesta a Deus, e ele está pedindo: Senhor, entra com a justiça na terra. E nós sabemos que esse livro de Abacuque, ele foi escrito no ano 626 a.C., um pouquinho antes da invasão dos babilônicos, do Império Babilônico, lá em Israel, levando todos eles pro cativeiro. O desespero de Abacuque é porque ele estava implorando, clamando, protestando a Deus, e não obtinha resultado de Deus nenhum. Deus estava em silêncio por causa do pecado da nação. E o pecado da nação, irmão, em todas as direções, aleluia, havia ali uma maneira desenfreada em se tratando de pecado, aleluia. As coisas estavam desenfreadas, desesperadoras. Todo mundo fazia o que queria, parece até na época de Noé, e melhorando ainda, parece até a realidade que nós estamos vivendo. A situação era terrível em todas as classes sociais. E aqui a gente entende que quando não se tem mais condições de controlar uma situação, quando não se tem mais freio, quando não se domina mais aquilo que está acontecendo, Deus vai agir.
E o profeta Abacuque, ele está aflito e ele quer saber, vamos à realidade do que estava acontecendo nesse ano, ou perto desse ano, 626 a.C. Olha o que a Bíblia revela: injustiça dentro da nação de Israel. Quando você fala em injustiça, você logo vê que uns são favorecidos, outros desfavorecidos, uns levando vantagem, outros desvantagens, e as coisas não se organizavam. Estava tudo a bancarrotas, não havia mais lealdade em nenhuma classe social. O Abacuque ainda fala no versículo 3, maldade. Fala maldade, está falando da ausência do bem. Fala de maldade, está falando da ausência de amor. Fala de maldade, está se vendo aqui a operação do mal. Aleluia. Quando se esperava justiça, injustiça. Quando se esperava bondade, se experimentava a maldade. Aleluia. E era sobre toda aquela terra. Aleluia. E ainda diz o Abacuque, destruição e violência. Será que Abacuque, ao contemplar aquilo que nós estamos vivendo em nosso país, será que ele diria a mesma coisa? Pois eu posso te garantir que sim. Nós estamos com a Bíblia diante dos nossos olhos, e o que a gente contempla hoje, injustiça social, injustiça em todos os sentidos e classes sociais, o que a gente contempla hoje é a maldade desenfreada, assalto, roubos a bancos, a carros. Podemos ver aí as mais diversas maldades sobre a face da terra, inclusive sobre animais. O que nós vemos hoje? Destruição da natureza, destruição dos valores, destruição da ética, destruição de tudo e mais um pouco. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos. E a violência. Hoje nós temos aí armas de fogo de grandes calibres em mãos de alguém que não tem caráter, em mão de pessoas que não têm condições de fazer uma avaliação entre o que é certo e o que é errado. Arma em mãos de pessoas que estão consumindo drogas ou bebidas. Logo, a sua consciência não está adequada para um mínimo, um pingo de juízo. Aleluia. E aí a violência é uma consequência, aleluia, daquilo que nós estamos vendo hoje. A falta de freio na sociedade, a falta de valores. E Abacuque vai falando do tipo de contendas. Ninguém mais se dá. É pai contra filho, filho contra pai. Políticos brigando entre eles, defendendo teorias e estatutos partidários de tal maneira e a ponto de se prejudicarem um ao outro e ao mundo, como a Síria, como os países indianos, como a China, que estão se preparando para grandes guerras em meio a contendas. Existem milhares de guerras agora acontecendo no mundo. Será que Abacuque está no século 21? Aleluia. Sem falar das discórdias. Ninguém mais concorda com ninguém. Cada um puxando a brasa para o seu assado. Cada um cuidando dos seus próprios interesses. Aleluia. E o litígio é comum, diz o Abacuque. Quer dizer que ao invés de sentarem numa mesa e conversar como homem e mulher, ou como dois homens, ou como pai e filho, ou como duas senhoras, e resolverem numa boa conversa diante de uma consciência educada, resolverem os seus problemas,
estão tudo procurando os advogados, estão tudo procurando a justiça, sobrecarregando um sistema que já é arcaico e defasado, aleluia, trazendo complicações terríveis, ficando o homem na mão do homem e não na mão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Abacuque está falando aí, estão aí as questões, estão aí os litígios, as discussões levadas a uma outra instância, porque um com o outro já não se acertam mais. Aleluia, falta de amor, um querendo o mal do outro. E o Abacuque, ele segue ainda falando no versículo 4: por este motivo a lei e o direito se enfraquece. Em algumas traduções, a lei afrouxa. Aleluia. O que significa isso? Os homens se tornaram tão contenciosos, os homens se tornaram tão agressivos e briguentos, tão, aleluia, violentos e destrutivos, aleluia, que a própria lei que eles criaram afrouxou. Ganha quem tem dinheiro, ganha quem pode pagar um bom do advogado, ganha quem conhece a lei, ganha quem é mais forte. E aí a palavra de Deus completa dizendo que os ímpios prejudicam e extorquem os justos, aleluia, porque na maioria das vezes o ímpio sempre tem mais dinheiro, e usando dinheiro e usando a influência corrompem a justiça, aleluia. Eu gostaria que alguém contestasse essa pregação, eu gostaria que alguém telefonasse para cá e dissesse que isso não acontece nos nossos dias, que a justiça não é pervertida. Ligue para cá, diga que isso não acontece, que o direito, aleluia, é defendido e acertado perante a lei. Quem tem essa coragem? Pois aqui está Abacuque dizendo que naquela época Israel estava assim, inversão de valores. O que é certo deixou de ser certo, passa a ser errado, pelo poder do dinheiro, da ganância, pelo poder do próprio poder, do querer dominar sobre o outro, como diz aqui, o litígio, aleluia, a discussão, o combate, a guerra de palavras, fazendo com que aquele que é justo, aleluia, venha a perecer. Sabe para qual caminho nós estamos caminhando? Segundo a palavra de Abacuque, aleluia, para a busca de Deus, para o clamor a Deus, aleluia, pelo protestar perante Deus, porque nós já não estamos mais aguentando tudo isso que nós estamos vendo, uma bagunça em todas as camadas sociais. Você pode ver a bagunça na política, aleluia, você pode ver o caos na sociedade como um todo, nas famílias, porque estão deturpadas, os valores foram corrompidos. Você pode ver o caos no meio religioso, aleluia, porque lá estão usando o mesmo sistema do mundo, sistema político do mundo, sendo usado dentro do sistema religioso. Você concorda comigo? Você faz parte do meu time. Você não concorda? Você é do contra. Procura o seu canto, vá arrumar o que fazer. Pois é, no sistema religioso, quando o sistema religioso procura usar o sistema político mundano, aquele que se aproxima da liderança religiosa, procura a liderança religiosa com falsidade, aleluia, porque está lá através da bajulação e benefícios que pode angariar pela conveniência. Se é político religioso que estamos falando, eu te ajudo e tu me ajuda.
eu te ajudo e você fomenta o meu reino. Isso não está certo no reino religioso. É por isso que Abacuque está aqui protestando. E o livro de Abacuque, para nossa época, é um protesto desse sistema religioso arcaico, confuso, onde só se dá bem quem concorda com a liderança. Estão fadados ao fracasso. Sabe por quê? Porque ao clamar Abacuque, ao protestar Abacuque perante Deus, logo veio a justiça de Deus para a nação de Israel, a ponto de Abacuque dizer, ainda que a figueira, ela tipifica a doçura, a vida deixa de ser doce e torna-se amarga, porque Deus entra com a justiça. Tem gente que já não tem doçura na vida, é só uma amargura, se arrepende até mesmo de ser pastor, porque não tem doçura, não tem alegria de ser ministro, se complicou, entra a justiça de Deus, aleluia. E ainda Abacuque diz lá no 17:3 de Abacuque, nem que haja uvas na videira é uva, já não tem mais alegria, aleluia, de fazer o que faz. Por quê? Porque a injustiça opera. Louvado seja o nome do Senhor. Os ímpios governam em todas as camadas sociais. Estou pregando Abacuque, capítulo 1, verso 1, 2, 3 e 4. Em todas as classes. É o que Abacuque se refere. Em todas as classes. Desde a secular como a religiosa, que nos interessa. Abacuque diz, ainda que não haja alegria, aleluia. Abacuque ainda diz, ainda que não haja lavoura. Quando fala de lavoura, está falando de progresso. Ministérios repolho, vai tirando a folha e vai diminuindo, porque já não há progresso na lavoura. É a Bíblia. Abacuque capítulo 3, verso 17 e 18. Não há mais ovelhas no curral, não há mais providência, aleluia, nem gado. Gado tipifica aqui força para o trabalho. Pois bem, Abacuque faz um protesto perante Deus da situação caótica que Israel estava vivendo em todas as camadas sociais e classes, em todos os níveis, aleluia, e obtém a justiça de Deus, porque aqui Israel é invadido pela Babilônia e eles vão cativos 70 anos. Só sobrou o remanescente. Observe, nós não estamos aqui na rádio brincando com ninguém, aleluia. Se faz necessário pregar essa palavra para que alguém se sinta avisado e faça como Abacuque, que clamou e protestou para salvar a sua própria vida, aleluia. Onde um dos profetas diz que o sacerdote vai clamar e chorar entre o alpendre e o altar, porque é o que está faltando no nosso meio. Gente que clame, gente que se sinta indignada com a situação e não faça motim para derrubar pastor nenhum, mas vá pro joelho clamar e protestar perante Deus, porque é Deus que remove, estabelece, dá vida e mata reis, assim diz o Senhor. Essa palavra de Abacuque, ela é profética. Israel, com o protesto de Abacuque, foi para a prisão, foi para a submissão e foi para o domínio, aleluia, o domínio dos seus senhores, porque estavam fazendo o que queriam, aleluia. E no reino de Deus ninguém faz o que quer, ninguém pode agir de maneira política humana, de justiça humana. No reino de Deus acontece tudo perante a direção de Deus. E ai do sacerdote que não clamar e que não protestar. Receba essa palavra em o nome de Jesus.
Glória a Deus. Quando falamos na palavra de Abacuque sobre as leis, é claro que nós sabemos que Abacuque está falando das leis de Deus, está falando em relação à nação de Deus, à nação de Israel, descumprindo a lei de Deus. Tomou seus prejuízos, acabou indo ao cativeiro. Trazendo para um contexto atual, observando as leis dos homens, essas está a revelia, quanto mais ainda as leis de Deus, a observância da palavra de Deus, que deveria reger tudo e todos. Fica aí esse esclarecimento.